Oi, pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Bom, é um prazer eu estar aqui palestrando com vocês, conversar um pouquinho, na verdade, sobre pesquisa e ciência, né? Descomplicando os métodos. Eu queria agradecer toda a banca organizadora pelo convite. E vamos lá. Primeiro, quem sou eu, né? Eu sou a Maria Helena, eu sou fisioterapeuta, eu sou graduada pela Unesp, eu tenho especialização em saúde coletiva e atenção básica. Essa minha especialização foi através de uma residência multiprofissional pela Unify. Eu tenho aperfeiçoamento em gestão municipal, eu sou pós-graduada em fisioterapia aplicada à geriatria e gerontologia e atualmente eu sou mestranda em saúde coletiva pela UEL. Aqui, ó, deixa eu até pegar a ponteira, que eu acho super chique. Aqui vocês têm o meu Instagram, vocês podem entrar em contato comigo, me seguir, que eu sigo de volta. Eu adoro acompanhar quem tá me acompanhando na palestra. Então, se quiser postar, eu vou adorar. Eu adoro a interação pelo Instagram, enfim. E se tiver dúvidas, pode ir por lá mesmo pra conversar comigo, que eu vou sempre adorar responder. Mas é então por onde a gente começa a falar sobre, né, escrita científica, sobre metodologia, e eu brinco que é sempre pelo começo. Todas as boas ideias, elas precisam ser respondidas através de perguntas, e são perguntas muito clássicas. Quando a gente fala sobre epidemiologia, a gente tem que pensar em tipos de estudo, em tipos de perguntas que a gente tem que responder com esses estudos. E geralmente a gente pergunta quem, né? Quem é o alvo? Para quem eu vou perguntar? Então aqui, ó, para quem? Quem que eu vou, né, investigar, fazer um levantamento? Onde? Onde é muito importante. E não só o onde, local físico, né? Mas Brasil, região de São Paulo, região do Paraná, região do Nordeste, onde? No meu município, na escola, no posto de saúde, no hospital, onde? E quando? O período. Então também é importante pensar o que, que eu quero pesquisar, o porquê que eu vou pesquisar aquilo, para quê? Para que eu tô pesquisando? Ah, eu só tô pesquisando porque eu quero um título. Será que realmente esse título vale essa dor de cabeça? Porque, gente, pesquisa científica tá só assim, ó, só um pouquinho de trabalho, coisa pouca. Pra quem? Como? Com que? E uma das perguntas que ninguém te fala, mas quanto isso vai custar? Outra coisa, todo mundo fala sobre a relevância científica da pesquisa, que toda pesquisa precisa ter uma relevância científica. Eu posso dizer para você que eu prefiro mil vezes, assim, de começo, entender a relevância social da minha pesquisa. Então, a relevância social basicamente é eu conhecer a minha realidade. Às vezes, na minha realidade local, tem alguns problemas que eu consigo resolver através de uma pesquisa. Então, por que que essa pesquisa, às vezes a pessoa vai falar, ai, mas isso não é novo, ai, muita gente já fez isso, ai, que... gente, calma aí, vamos sentar e conversar aqui. Será que você sabe a sua realidade local? Será que essa sua pesquisa não mudaria a sua realidade local? Então, por isso que eu falo muito da relevância social. E a relevância social, tipo, o seu estudo ter esta relevância social é basicamente ele contribuir com aquilo que ele se propôs a fazer. E muitas vezes, gente, vocês vão pegar artigos que vocês vão ler e que, tipo, o objetivo principal é um, e aí você vai ler os resultados, a conclusão, não casa com o objetivo. Então, basicamente, aquele estudo não teve relevância nem científica e muito menos social. E aí que eu falo, às vezes a gente pode pegar um estudo que já existe, às vezes, e aí tenha essa leitura crítica da metodologia, tá? Critique, por exemplo, se a pessoa colocou se aquilo ali é um estudo observacional analítico. Será que realmente é? Aí você vai vendo tudo o método que ele usou para fazer esse estudo. Ele fez uma revisão de literatura. Vamos pôr assim,
narrativo, né? Não tem tanto rigor, mas tem um rigor. Mas ele mostrou para você os descritores, o tempo, as plataformas, o arroz com feijão de uma revisão. Então, olhe os métodos. Às vezes, aqueles métodos são inapropriados para determinado tipo de estudo. Tem um delineamento muito ruim, equivocado, e é ali que você pode fazer diferente. É ali que você pode pegar aquela pergunta, transformar na sua pergunta, com a sua realidade, com as suas características, mudar o método, mudar o delineamento para se encaixar mesmo. Só que eu amo falar sobre a questão social, mas a gente não pode esquecer da relevância científica. É importante! Às vezes é uma pergunta muito legal, é uma pergunta que tem a relevância social, mas é uma pergunta que já foi respondida por muitas pessoas. Muitas pessoas. E aí que entra a relevância científica. Pesquise, pesquise, pesquise e pesquise, pesquise e aí pesquise de novo. Tenha contato com toda a literatura que já existe daquele tema, que já tenha respondido a sua pergunta, ou que tenha uma pergunta parecida, com algumas coisas diferentes. E eu nem preciso falar sobre a nossa pirâmide, né, do nível de evidência, né? Eu, Maria Helena, particularmente falando, eu adoro começar sempre por revisões sistemáticas, mas lembre, revisões sistemáticas que sigam uma metodologia bonitinha, que eu falo que revisão sistemática, gente, eu preciso pegar o método que ele usou, os descritores, plataformas, tempo, critério de inclusão e exclusão e reproduzir e ter os mesmos resultados. É. Então, eu amo revisão sistemática para começar, porque eu consigo abordar mais o tema, eu consigo ter realmente mais contato com muito mais artigos. E aí depois entra, né, os ensaios clínicos randomizados, que eles respondem muitas perguntas importantes, os estudos de corte, eu adoro estudos de corte, estudos de caso controle. E por último, assim, os relatos de caso, as opiniões, né, de experts, elas são relevantes, mas quando a gente para pensar no nível de evidência, a gente tem que estar sempre focado aqui em cima. E as plataformas, eu acho que vocês conhecem todas, né? São plataformas assim que você consegue ir atrás dos seus artigos, procurar, enfim. E aí eu entro com uma pergunta básica. Quantos de vocês aí usam Google Acadêmico? Pois é. Será que eu vou criticar? Será que eu vou falar mal do nosso famoso Google Acadêmico? Não vou falar mal. Longe disso. Eu gosto do Google Acadêmico por um único motivo assim maior. Quando você não sabe o que você quer, você encontra de tudo, né? Quando você não conhece às vezes autores de referência sobre aquilo, é ali que você vai começar a ter contato com aquelas referências mais frequentes. Por exemplo, clínica ampliada, clínica compartilhada, cogestão, gestão, apoio em padeia, são assuntos da saúde pública, mas o Gastão, cara, ele é referência quando se fala de clínica ampliada, apoio em padeia. Ele que encabeçou tudo isso. Mas eu não sabia. Eu descobri como jogando no Google Acadêmico. Fui lá, procurei meus escritores e botei. E aí eu vi que com frequência saía o Wagner Gastão. Então, geralmente o Google Acadêmico ele não é ruim. É óbvio que, gente, a gente precisa ter o senso crítico. Fritar é ótimo. Filtrar as referências lá. Geralmente, por exemplo, tem muito Cielo indexado no Google Acadêmico, tem BVS indexado. Então, tem plataformas indexadas no Google muito boas. Então, a gente tem que ter esse olhar crítico, tá? Mas se você não sabe, tem uma ideia de pesquisa, quer ter uma noção ali, Google Acadêmico ele já vai começar a te ajudar. E quem sabe mexer, gente, Google Acadêmico tem ferramentas ótimas. Você pode favoritar o artigo, criar coleções, é muito útil, tá? E através dessa pesquisa que você faz, né, que você começa a ler muito, você começa a ter contato com as literaturas, você começa a ter as tendências de publicação. Então você começa a ver os tipos de estudo que está mais frequente naquela sua pergunta, naquele seu tema, e aí começa a te dar um start. Poxa, nesse tema todo mundo faz estudo transversal. E se eu meter um ensaio clínico aí?
E aí, poxa, né? Você já tá fazendo algo diferente, né? Você começa a ter noção dos resultados mais frequentes. E o mais legal, se o estudo ele realmente seguir a rigor, ele lá no finalzinho, ele mostra de recomendações para novas pesquisas. Isso é legal, porque ali você pode tirar uma ideia. Ele apresenta as lacunas que podem ser preenchidas por novas pesquisas. Ó, vou te dar um exemplo aqui. Esse aqui ele faz uma comparação da qualidade de vida e da funcionalidade em pacientes diabéticos tipo 2 que façam uso de insulina. E aí lá no finalzinho da discussão, quase uma conclusão, ele coloca para mim, ó, portanto, devemos desenvolver estratégias e programas de intervenção para promover o cuidado integral dos pacientes, desde o diagnóstico para prevenir a progressão de doenças e suas complicações, considerando o impacto físico e emocional de cada opção terapêutica e não apenas as indicações baseadas no controle dos níveis de glicose. O que eu tive disso? Ele me falou assim, olha, a gente tem que fazer uma intervenção. Como que a gente faz uma intervenção às vezes? Principalmente para paciente diabético e que eu preciso fazer um cuidado integral. Será que um grupo de educação em saúde? Talvez. Será que eu posso usar questionários, escalas, para fazer um grupo de educação em saúde e um grupo que eu não faça uma educação em saúde, eu faça outro recurso? Olha, ele saiu de um estudo provavelmente transversal, é que eu não lembro, mas tá com cara de ser transversal. Ele sai de um estudo transversal para um estudo de ensaio clínico. Você já tá fazendo algo diferente, tá? Esse aqui, ó, Educação em Saúde e Dispositivos Metodológicos Aplicados na Assistência ao Diabetes Mellitus. Aí lá no finalzinho, mais uma vez, no final da discussão, quase na conclusão, ele mostra: o resultado deste estudo revelam a necessidade de capacitar os profissionais para aplicar as ferramentas sugeridas pelo modelo de atenção às condições crônicas a fim de aprimorar as práticas profissionais e otimizar a assistência. Poxa, ele já fala a necessidade de capacitar uns profissionais. Então, eu saio de um estudo transversal e eu posso fazer um estudo de ensaio clínico. Eu posso de intervenção, nem precisa ser um ensaio clínico às vezes, mas eu posso, por exemplo, avaliar um antes e depois. Eu pego lá o protocolo, né, o modelo de atenção às condições crônicas, avalio o quanto eles sabem antes, faço uma oficina, 2, 3 oficinas, avalio o pós-imediato e avalio dali 2, 3 meses. Olha que legal, você vai ter dado para fazer muita comparação. E eu saio da ideia dele para uma outra ideia, para um outro estudo. Então, eu falo que não é necessariamente a pesquisa científica é você fazer algo que nunca foi feito, mas é que dentro daquilo você pode mudar um desenho metodológico, você pode controlar mais variáveis. Nesse estudo, ele só pesquisou sexo, idade e gênero. Aí você fala, não, olha, eu posso ver classe social, eu posso ver quantidade de medicação, eu posso fazer perguntas, eu posso fazer, por exemplo, perguntas relacionadas ao autocuidado dele, né? Quem cuida das compras da casa do senhor? Eu ou outro? Dentro do outro, você pode deixar aberto para ele responder, porque depois também, na análise de dados, tudo é possível. Incluir procedimentos, até mais instrumentos, né? E tal fulano usou 2 questionários. E se eu usar 3 questionários mais um resumido? E se eu usar um questionário e essas... É um mundo. É um mundo. Sempre importante também explorar uma amostra maior. Às vezes, muitos estudos, eles vêm com uma amostra pequenininha, de 30, 50, 100 pacientes. É legal a gente ter amostra a mais e às vezes até mudar as análises estatísticas, né? Porque às vezes a gente fica tão focado em comparar médias e esquece das associações que podem ser feitas, enfim. E além de pensar então na relevância social e científica, é você pensar, é um projeto necessário? Ele faz sentido existir? Vai agregar algum conhecimento para você e para quem está lendo? Possui algum diferencial? É adequado para o meu nível de formação? E eu falo adequado para o nível de formação, gente, porque é um exemplo muito meu. Quando eu estava na graduação, eu não seria capaz de fazer um ensaio clínico. Nem sonharia, não tinha nem competência. Então, é adequado até onde você consegue pôr os seus pezinhos e você tem capacidade para executar tal projeto? São perguntas que você precisa responder intimamente.
Respondidos, let's go, bora, hashtag partiu escrever. É a hora que a gente bota a mão na massa. E aí eu trouxe em passos para você. Primeiro passo, a gente vai definir o tema, o problema, definir a importância, a originalidade, a viabilidade. É um estudo viável? Eu consigo fazer esse estudo? Lembra? E aí a gente tem as nossas famosas perguntinhas pico e peco. A pico, então, ela vem de paciente, intervenção, comparação e outcomes, que a gente fala, mas são os desfechos. E é ali que a gente baseia em intervenção, tratamento e prevenção. Então, um exemplinho para a gente ter, ó, eu tenho lá os pacientes com cáries. A minha intervenção é se eles poderiam se beneficiar da ozonioterapia. E com o que eu vou comparar? Ah, eu vou comparar com o selante. A galera da odonto aí vai saber. E qual que é o desfecho que eu espero? Eu quero que o ozonioterapia, eu espero, né, que a ozonioterapia venha diminuir as placas bacterianas. Pronto, eu já tenho uma pico perfeita. Tendo a pico, parto lá para as minhas plataformas de artigos e pesquiso, né? Coloco lá ozonioterapia, cárie, selante, bactérias, enfim. E aí começo a ter essa investigação mais a fundo. A PECO, então, ela vem de paciente, de exposição, de comparação e outcomes, que é desfecho. Então, aqui a gente fala que é baseada na exposição e que tem a relação dos fatores de risco ou prognósticos. Geralmente, quem faz estudo transversal é mais uma PECO que é respondida. E aí que a gente fala, ó, por exemplo, a PECO, pacientes diabéticos. Eu tenho lá a minha exposição, então a minha exposição são fatores sociais, fatores emocionais, o nível de conhecimento. Eu vou comparar com os pacientes não diabéticos e o desfecho que eu espero é o desenvolvimento da neuropatia diabética. Então, será que esses pacientes que são expostos a esses fatores, eles têm o desenvolvimento da neuropatia diabética? Não sei. Vou lá pesquisar para ver se tem resposta, senão eu vou fazer a resposta, fazer um estudo. E aí, formulou a pergunta, agora a gente vai definir, então, o tipo de estudo, se vai ser um estudo transversal, longitudinal, onde eu vou realizar, a amostra que eu vou pegar, como eu vou selecionar essa amostra, isso é muito importante, os procedimentos que essa amostra vai ser submetida, então se vai ser questionário, se eu vou fazer algum exame, como que vai ser, né, isso, as variáveis que eu quero estudar, então tanto clínicas, sociodemográficas, aqui também entra uma coisa muito importante, não precisa pegar tudo. Meu Deus, às vezes o paciente vai fazer parte da sua pesquisa e tem, sei lá, 30 mil perguntas. Easy. Senta e vê o que realmente vai ser importante para o seu estudo, o que realmente vai agregar valor para aquele estudo. O método estatístico que você vai usar, então também sempre bom, mas o método geralmente, gente, é mais quando a gente tem os dados em mão, que a gente tem o banco de dados, e aí a gente vai ter uma ideia do que a gente vai fazer, né? Se a gente vai fazer uma correlação, se a gente vai fazer uma associação, se a gente vai comparar as médias, quais os testes que a gente usa, tem tudo isso. O segundo passo, e muito importante, é definir os objetivos. Tanto o geral e os específicos, eles precisam ser claros, reais e executáveis. Não venham com objetivos mirabolantes para o meu lado, gente. Prestar atenção no verbo, geralmente o verbo ele precisa ser um verbo de ação e entender o significado do verbo. Não adianta você colocar lá que você vai analisar se você nem sabe o que significa analisar, tá? Ou que você vai comparar e no fim, lá nos seus resultados, nas suas análises, você não faz nenhum teste de comparação. Né? Não dá. Então precisa entender o significado e pensar bem antes de colocar os objetivos, tá? E mais uma vez, eles precisam ser coesos entre eles. Não adianta você falar que você quer analisar algo e depois falar, não, por exemplo, você quer caracterizar a amostra, correlacionar não sei o que, e depois fazer uma associação. Easy, amiguinho, easy. Vamos casar um objetivo com o outro, fazer com que eles se interligam, tá bom? Isso é coisa com o projeto, né, gente? Fazer sentido com aquilo que você está pesquisando. O geral, então, ele realmente está relacionado ao seu tema central e ainda mais relacionado com o seu título,
né? Que é aquilo que você se propôs a responder. O específico geralmente é relacionado às situações mais particulares. Exemplo, eu vou dar o exemplo do meu. O meu título da minha dissertação do mestrado é Análise do conhecimento e autocuidado dos pacientes. Então, eu sei que o meu objetivo geral é analisar o conhecimento e o autocuidado produzidos nos pacientes. O meu específico, eu vou caracterizar a população, eu vou associar a interação dos fatores clínicos e sociodemográficos com as escalas que eu vou usar. Então, tá vendo que eu vou super casando um objetivo específico com o meu objetivo geral e entre eles? E também, antes de pensar, né, de fazer os objetivos, a gente tem que pensar, ele pode ser alcançado? Ele é um objetivo real? E como que eu vou alcançar esse objetivo? Eu vou alcançar esse objetivo, exemplo, da caracterização da amostra, eu vou alcançar ele fazendo perguntas. Então, sexo, renda, escolaridade, enfim. Então, ok, já sei como eu vou alcançar, eu vou introduzir. Eu não sei como eu vou fazer isso. Então, pense antes de colocar. O terceiro passo que eu adoro falar é a justificativa, que é a hora de você vender o seu peixe. É nesse passo que você tem que ter a relevância e apresentar a relevância no ponto acadêmico, mas lembrar sempre de colocar a sua realidade social, colocar a justificativa social desse trabalho dentro da sua justificativa, tá? Lembra que eu falei para você que não é só a relevância científica que um trabalho precisa ter, mas também uma relevância social? É aqui que você vende seu peixe. O quarto passo é definir a metodologia que você vai seguir, então o tipo de estudo, mais uma vez a população, objetos, instrumentos, as análises. E é aqui que a gente define o método que a gente vai usar. Se vai ser um método quantitativo ou um qualitativo. Eu sou do quant, não adianta. Eu adoro a quant, toda a minha vida acadêmica é quantitativa, entendo pouco de quali. Mas a quant é quando a gente usa os métodos estatísticos, que a gente tenta comparar as médias, as associações, o odds ratio, o risco relativo, razão prevalência, tudo isso envolve ali no quant. E tem os qualis, que são métodos mais exploratórios, eles usam roteiro, entrevistas estruturadas, semi-estruturadas. Quem gosta muito, é muito legal. E eu costumo falar, gente, que tem perguntas que a Quant não vai responder. Quem responde é a Quali. Por isso que é legal você ter afinidade com os dois, né? É saber entender os dois. Porque às vezes, por exemplo, eu vou falar de autocuidado no Quant, eu vou meter uma escala. Mas por que será que às vezes esse paciente não está tendo autocuidado? E aí, quando eu entro para um quali, eu consigo entender muito mais a fundo todas as questões ali que envolvem aquele paciente. Também a gente tem um envolvimento, então. Ih, gente, não tá indo. Só um minutinho. Resolvido o problema. E aí que a gente tem os estudos primários e secundários, né? Os primários são realmente aqueles que a gente tem mais contato quando a gente fala na hora da saúde, né? Que são os artigos originais. Então, entra relatos de casos, estudos de prevalência, ensaios clínicos e por aí vai. E os secundários são aqueles que a gente junta todo um monte de estudo, né? E faz as revisões. Então, a gente tem as revisões sistemáticas, narrativa, integrativas e meta-análises, tá? E aqui eu trouxe para vocês também uma tabelinha que tem no livro Bases da Saúde Coletiva, que é um livro aqui da editora da UEL, muito legal, os professores do nosso curso aqui fez. E aí, aqui ele traz, né, ó, eu acho muito didática essa tabela, deixa eu pegar meu laser. A posição do investigador, então se eu vou fazer uma intervenção ou se eu vou ser um observador. E aí os tipos se eu vou usar dados individuais ou se eu vou usar dados agregados. E aqui entra a referência temporal. Longitudinal, geralmente, é aqueles estudos que a gente faz por um tempo ali, acompanhando o paciente, né? E o transversal é quando eu faço uma fotografia. Eu pego um retrato ali da amostra, né?
E aqui ele tem, ó, na intervenção a gente tem os ensaios clínicos, ensaios comunitários, e já na observação longitudinal individuados, estudos de corte e caso controle. O individuado transversal, a gente tem os inquéritos é bom, inquérito ou survey, ou estudo transversal, ou estudo seccional, como você quiser chamar. E já com dados agregados, a gente tem os estudos de tendência, série temporal e os estudos ecológicos. Feito isso, a gente definiu a população, a gente vai colocar os critérios de inclusão e exclusão que a gente quer, determinar o tempo de coleta de dados, e aí se for um estudo primário, quais são os questionários que a gente vai usar, se a gente vai fazer uma entrevista, os instrumentos, objetivos, enfim. Quais os dados sociodemográficos são realmente importantes, que nem eu falei, não precisa coletar o mundo desse paciente, do histórico dele. E às vezes até incluir perguntas, eles são legais para a gente explicar mais o fenômeno daquilo que você está querendo. Então, no meu estudo, por exemplo, eu pergunto sobre o autocuidado, eu faço algumas perguntinhas ali. Elas são meio que fechadas, mas eu deixo um campo para aberto do tipo: quem cuida do lavar a roupa em casa? Eu? Outros? Quem é esse outros? Entendeu? Porque aí na hora de analisar eu tenho uma pergunta que pode ser aberta quanto pode ser fechada. O que eu vou fazer nas análises? Aí só Deus, né? E se for um estudo secundário, escolher o seu tipo de revisão, determinar os descritores, as bases de dados, os operadores booleanos, o período que você vai pegar os artigos, a língua, quais foram selecionados, quantos foram excluídos e por que eles foram excluídos. Enfim, quantos artigos você achou? Tudo isso é muito importante quando a gente faz um estudo secundário. Mas atenção, nossa, eu adoro. Eu queria muito fazer esse bordão. A Shimano, quem tem o TikTok e vê essa advogada, ela é uma advogada trabalhista, eu adoro acompanhar ela. Um bom projeto, ele precisa de uma boa metodologia, tá? Eu sou chata, eu leio sempre a metodologia primeiro para ver se não teve nenhum viés nessa metodologia para depois eu ir para os resultados. E eu gosto de resultados, mas eu só me empolgo com os resultados se a metodologia foi boa. E aí a gente tem alguns guidelines, né, para a gente fazer um bom trabalho, basear um bom trabalho. O Strobe, geralmente, eles são para os estudos transversais. O Consort, não sei, não sou americana, desculpa, gente. Ele é para ensaios clínicos, o Prisma para revisões e tem outros, né? Depende do estudo que você vai fazer. Então, o Strobe lá, ele vai te dar um checklist, por exemplo, do que a sua introdução precisa ter. Ele vai te dar um checklist de como a sua metodologia precisa ser construída. E seguindo esse checklist, a chance de publicação é muito maior. Ah, Helena, mas onde eu acho? Aqui, ó, Equator Network. Ele é um site que traz essa transparência, né, nas pesquisas da saúde. Então é só colocar lá e lá já vai ter todos. O Strobe, se eu não me engano, ele já é traduzido. Então é só colocar lá checklist Strobe que já aparece a tradução. Caminhando para o final, então, a gente tem, né, o quinto, o sexto e o sétimo passo, que é a análise de dados. Então, como esses dados vão ser tabulados, como esses dados vão ser analisados, de acordo com os seus tipos de dados. Se você vai usar só uma estatística descritiva, se você vai usar métodos estatísticos mesmo, eu aconselho sempre ter os dois, tá? É sempre legal, às vezes é um estudo transversal, você tá vendo prevalência, então vê uma associação, vê se essa associação ela é realmente, né, tem um P significativo, tenta um P significativo, dependendo do estudo, faz uma razão de prevalência, um risco relativo, é legal, é bem legal. O cronograma, a gente sabe que a pesquisa ela precisa ser dividida em partes, ter um tempinho para tudo acontecer. Referencial teórico, cuidado com o plágio, não preciso nem falar, né? E conheça as normas pedidas pela instituição. Se a sua instituição usa BNT, Vancouver, se pede para você escrever já em formato de artigo para publicar, então escolha uma revista, escreva na norma da revista. Tudo isso é bem importante, tá? E dicas bônus, eu adoro dicas bônus. Revista boa e autores renomados não significa nada. Aprenda a ser crítico, aprenda a fazer uma leitura
crítica dos artigos científicos. Leia o método de uma forma muito crítica e pesquise. Se você não tem certeza que a pessoa usou aquilo de uma forma certa, vai dar uma pesquisada. Seja crítico, principalmente em resultados. Meu, tem tabela de frequência que não bate 100%. E aí você fica assim, de onde ele tá tirando essas porcentagens? E se ele já errou nas porcentagens, você vai ver as outras análises, você já fica meio ressabido, entendeu? E é como eu falei, se empolgue com os métodos e não com os resultados. Se o método for bom, o resultado vai ser bom. E eu não falo bom de positivo, mas vão ser resultados que você vai falar, faz sentido esse resultado aqui. E não que você vai ficar, meu Deus, da onde ele tira, entendeu? E aprenda a ler, né, gente? Aprenda a ler resultados de artigo científico. Aprenda a interpretar o que significa um teste T, o que significa um Q quadrado, o que significa um Spearman, o que significa. Aprendam o que significa o odds ratio, o que significa razão de prevalência, risco relativo. É muito importante vocês entenderem, porque vocês sabendo interpretar os resultados, você vai entender o que ele pediu na metodologia, o que ele queria lá nos objetivos dele. Lendo a metodologia, se falou, tá boa? Aí você se empolga com os resultados. E cuidado com o resultado muito espetacular, tá? Cuidado! E tenha atenção a possíveis conflitos de interesse, tá? Às vezes tem artigos que lá no finalzinho ele fala que tem conflito. Outra dica bônus que eu quis trazer para vocês é o Zotero. Gente, ele é um aplicativo que você instala no computador. Você faz um cadastro, tanto que com esse cadastro, onde você entrar em outro computador, se você colocar seu login e sua senha, você vai ter acesso ao seu banco de artigos. Ele é muito bom, gente, para organizar artigo, para fazer referência, para você tomar cuidado com o plágio. Às vezes você pegou um negócio lá, uma parte do texto, você falou, meu Deus, de onde eu tirei? Qual artigo? Aí tem que ler tudo de novo. Ele facilita a vida da gente. Aqui, ó, só para vocês verem, esse é o meu Zotero. Aqui, por exemplo, é do meu pré-projeto do mestrado. Tudo aqui, ó, tá relacionado ao CAD, um dos instrumentos que eu vou usar. E aí, ó, o mais legal, por exemplo, é quando eu clico nele, ele sai todas as informações que eu preciso sobre o artigo. Então, nome, autores, o DOI, aonde eu peguei, quando eu acessei, quando eu editei, quando eu modifiquei, tudo isso. Aqui em notas, ele sai um campinho que você pode, por exemplo, li o artigo, gostei dessa parte do artigo, copio e colo lá no notas. Ou eu mesmo escrevo alguma coisa sobre o artigo. Ó, aqui, tá vendo? Ó, esse é um artigo. Ele traz aqui, ó, uma nota que eu coloquei, que basicamente acho que eu copiei um trecho do artigo e coloquei, mas também dá para você clicar no texto e ir grifando as partes do artigo. Mas é que quando eu faço as notas, me facilita, que aí eu não preciso ler o artigo inteiro de novo, tá? Aqui, ó, ele gera referência. A gente tem muito problema para fazer referência. Eu tô corrigindo alguns artigos de um evento e, gente, as pessoas têm muito problema em fazer a BNT bonitinha. E isso aqui é um quebra-galho gigantesco. Então, eu clico com o direito em cima do artigo e aí criar em bibliografia a partir do item selecionado, tá? Outro ponto, eu posso adicionar um artigo. Eu vou lá, copio o DOI dele, colo aqui nessa varinha mágica e ele adiciona. Aí você faz lá as pastas. Ele é bem intuitivo, ele não é difícil de mexer. Ó, outra coisa, dá para instalar um conector no navegador. Eu testei com o Google Chrome, ele fica bem lá no cantinho da barra, naquelas barrinhas de extensão. Tô lendo um artigo, gostei? É só eu clicar lá que ele já salva na pasta, na coleção que eu selecionei. Também muito útil. Aqui é mostrando para vocês, né, na bibliografia. Quando a gente clica lá nas bibliografias, a gente vem aqui, ó, aí se eu quero fazer citação ou se eu quero a bibliografia completa, né? E aí você pode selecionar, aqui tem vários tipos, ABNT, Vancouver, só conheço esses dois. Então, tem vários tipos. E aí, quando você clica aqui, ó, nas referências, em gerenciar referências, ele mostra tudo isso aqui que você pode adicionar. Geralmente, a ABNT, eu uso essas duas, Instituto Brasileiro de Informação e Ciência e Tecnologia. Aqui, a primeira é a autoria abreviada e a autoria completa. Eu geralmente uso abreviado, então tá aqui. Mas é muito útil, gente.
E é isso. Desculpa que eu falei rápido, mas a gente tinha um tempinho para falar e eu queria passar muita informação para vocês. Eu agradeço muito por vocês terem me acompanhado até aqui. Se tiver dúvida, por favor, não hesite de ir lá me perguntar, ou se quiser um conselho, uma ajuda, um ombro amigo para chorar da pesquisa, eu tô aqui. Foi um prazer mais uma vez, agradeço pelo convite. Um beijo e até as próximas.